Se toda vez que doer, você retroceder, você nunca vai vencer. Por Salmo 126, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com júbilo, trazendo consigo os seus molhos, e você diz amém. Gente, a Bíblia é um livro de arquétipos. Quando eu digo que a Bíblia é um livro de arquétipos, eu estou dizendo que a Bíblia não é apenas um compêndio histórico para nós contarmos e lembrarmos o que A fez ou B realizou. Quando eu digo que a Bíblia é um livro de arquétipos, eu estou dizendo que a Bíblia é um livro de referências, de modo que a história dos seus personagens acabam se tornando a nossa própria história. Muitas vezes nós estaremos diante de gigantes como Davi, diante de mar como Moisés. Muitas vezes nós estaremos em cima de árvore como Zaqueu, ou na beira do caminho como Bartimeu. Muitas vezes a nossa história se assemelhará à história deles, para que eles sejam referência, para que nós possamos a seguir para vencer as nossas adversidades. Quando eu leio a Bíblia, não interessa se o teor da mensagem ela é poética, profética, escatológica, se é uma mensagem ali literal para o momento. Sempre que eu leio a Bíblia, ela tem uma aplicação pedagógica para o agora. O que isso significa? Que não importa quem disse, de quem está falando, para quem está falando, onde falou ou quando falou, sempre que eu leio a Bíblia, ela é palavra de Deus para a minha vida hoje. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala que toda a Escritura, ou seja, Antigo e Novo Testamento, ela é inspirada por Deus para quê? Para aplicar, para corrigir, para ensinar, para edificar, para motivar. Esse é o propósito da palavra de Deus. O texto que a gente leu, ele foi escrito no período pós-exílico, após 70 anos de cativeiro babilônico. Israel agora tem a oportunidade para voltar para a sua pátria. O salmo começa com a seguinte expressão: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. É aquele momento da vida que o que Deus faz é tão extravagante que a gente diz assim: será que eu estou sonhando ou é realidade? Faz-me lembrar de Atos capítulo 12, quando Pedro é salvo da prisão por um anjo, e a Bíblia diz que do lado de fora da cadeia, ele ainda achava que era um sonho. Quem aqui já viveu isso? Que você não sabe, isso é real ou é um sonho que eu estou vivendo aqui? É verdade ou é uma ilusão? E é isso que está acontecendo. E no verso 2 ele diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, e o cântico deles foi tão alto, que reverberou nas nações vizinhas. Dizem entre as nações, ou seja, as nações, os ouvindo cantar do jeito que estão cantando, diz: Deus deve ter feito algo muito grande na vida desse povo. E eles dizem, de fato, eles confirmam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres.
E aí no verso 4, ele diz, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E no 5 e 6, ele usa uma linguagem figurada, o que leva a preciosa semente. Quem leva a semente? O semeador. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo com júbilo os seus molhos. E quando Deus me deu essa palavra, em um momento devocional, a palavra que saltou diante dos meus olhos foi, no verso 6, a expressão sem dúvidas. Ele está dizendo assim, o que leva a preciosa semente, andando e chorando. Andando e chorando é uma estação de dor e sofrimento. Ele está levando a semente, ele está fazendo a coisa certa, ele está andando, está em ação e está chorando. Mas ele diz, ele voltará. Ele não diz, se Deus quiser, voltará trazendo os seus molhos. Não, ele não diz, que bom seria que voltasse trazendo a sua colheita. Não, ele não diz, seria muito maravilhoso se voltasse trazendo a colheita. Ele diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas. E essa palavra saltou os meus olhos, porque não é um quem me dera, não é um que bom seria, não é um se Deus quiser, é uma convicção inabalável, é uma certeza absoluta, é uma confiança indestrutível de alguém que está vivendo um período, uma estação de dor e sofrimento, mas há na alma dele uma certeza, uma convicção, uma confiança de que ele vai voltar daquele momento, daquela vida, daquela semeadura, trazendo uma colheita, e ele vai voltar cantando para a glória de Deus, trazendo os seus resultados. E eu leio a Bíblia sempre perguntando para o texto, por que esse negócio está aqui? E a pergunta que me ocorreu foi, quem é que pode ter esse tipo de certeza, esse tipo de convicção, esse tipo de confiança indestrutível, de que não importa o que ele está vivendo hoje, ele vai desfrutar de uma colheita extravagante. Eu já quero liberar a primeira palavra profética dessa noite, as sementes que foram semeadas em 2022, ainda no começo de 2023, você começará a ver colheitas extraordinárias sobre a sua vida. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão e dá um glória a Deus o mais alto que você puder. E eu fiquei perguntando, quem é que pode dizer, quem é que pode ter essa confiança, quem é que pode proferir palavras tão convictas de que não importa a circunstância do hoje, ele vai viver a colheita. Aí o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira coisa, no versículo 6, que ele diz é o seguinte, o que leva a preciosa semente, andando e engolindo o choro, andando e sorrindo, andando e fingindo que está tudo bem. Ele diz o quê? Andando e chorando. E aí o Senhor ministrou ao meu coração, só pode ter certeza de retorno com colheita e júbilo aquele que tem coragem e honestidade para chorar enquanto vai. Não pode ter certeza de colheita e festa aquele que finge que está tudo bem quando vai. Só tem certeza de colheita no retorno aquele que tem coragem e honestidade para chorar quando é para chorar, para gritar quando está doendo, para sofrer na hora do luto. Gente que não chora o luto, gente que não chora a dor, gente que não chora o sofrimento, é gente que acaba acumulando doenças e lixo na alma. É por isso que o salmista diz que para você voltar com alegria, você tem que botar para fora o choro enquanto vai. Por quê, pastor? Porque antes de Deus te encher daquilo que é dele, você precisa se esvaziar daquilo que é seu. E o choro é isso. O choro é o detox da alma. O choro é a descarga das emoções. No choro eu boto para fora o lixo. No choro eu boto para fora a dor. No choro eu boto para fora a mágoa. E aí quando você está vazio daquilo que é seu, Deus te enche daquilo que é do céu. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Diga amém.
É por isso que o salmista, no Salmo 30, verso 5, ele diz que o choro dura a noite inteira. Por que a noite inteira? Para esvaziar por completo. E aí a alegria vem pela manhã. Para quem fingiu que estava tudo certo? Não, para quem chorou à noite. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, felizes de verdade são aqueles que choram. Por quê? Porque antes de Deus me encher daquilo que é dele, eu tenho que me esvaziar daquilo que é meu. Tem um episódio na Bíblia, se você não leu ainda, eu te estimulo a ler com muita atenção. 1 Samuel capítulo 30, quando Davi está ali em Ziclag, vai para uma batalha que não é dele, e aí volta da batalha, e quando ele volta, junto com seus valentes, a Bíblia diz que quando Davi olha para Ziclag de longe, a cidade está pegando fogo, a casa dele, as mulheres, as crianças foram levadas cativas pelos amalequitas, e aí a Bíblia diz que Davi e os seus valentes choraram até não ter mais força para chorar. Pensa num choro que não acaba porque a alegria chegou, mas porque a disposição acabou. Não tem mais o que chorar. É o choro que esvazia por completo. É o choro que bota tudo para fora. É o choro que esgota o lixo. E aí o versículo 6 diz que então Davi se fortaleceu no Senhor. Mas antes de se fortalecer em Deus, ele teve que se enfraquecer no choro. Então primeiro você chora, se esvazia, para que Deus possa te encher daquilo que é dele. Pastor, por que é que eu tenho que chorar antes de viver a colheita? Existe um provérbio árabe que diz, se todos os dias forem sol, a vida se tornaria um deserto. Eu vou repetir, se todos os dias forem sol, a vida se tornaria um deserto. Porque existem coisas que só a chuva produz na terra. Assim como coisas que só a dor e as lágrimas produzem na vida. Provérbios 7,14 diz, no dia da prosperidade te alegra, e no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto este quanto aquele. O dia da prosperidade é Deus na frente. O dia da adversidade, Deus também está na frente. O dia que está tudo certo, Deus está no controle. Deu tudo errado, Deus continua no controle. Quando dá tudo certo para fazer festa, quando dá tudo errado para aprender. Porque tem coisas que você só aprende na vida no tempo da adversidade. No dia do sofrimento. Por isso que Salomão também disse, melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque onde há festa, você come salgadinho, toma Coca-Cola, dança e canta, mas não aprende nada. Mas onde há luto, você vê o final de todos os homens. Então é preciso chorar. Diga, eu preciso botar para fora, no choro, o que não presta, para que Deus possa me encher daquilo que é dele. Então primeiro, só pode voltar com júbilo e colheita aquele que tem coragem para chorar quando vai. Segundo, olha o que diz o texto, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Ele está chorando, mas continua andando. Ele está sofrendo, mas continua plantando. O texto diz assim, ele leva a preciosa semente andando e chorando. Se está chorando, está doendo. Se está chorando, ele está sofrendo. Se está chorando, ele está em um momento de tristeza. Sabe o que essa palavra significa para nós? A vitória do semeador não está naquilo que ele sente. A vitória do semeador está naquilo que ele faz. A despeito daquilo que sente. Vou repetir. A vitória do semeador não está naquilo que ele sente. A vitória do semeador está naquilo que ele faz. A despeito daquilo que sente. Então o texto está dizendo que está doendo, mas ele está plantando. Está sofrendo, mas ele está caminhando. Está machucado, mas ele está continuando. Esse cara, ele não tem dúvida que a colheita vai chegar, porque quando doeu, ele não parou. Quando doeu, ele não travou, não bloqueou, não mumificou. Sabe qual é o problema de muita gente? Gente que toda vez que dói, ele para. Se toda vez que doer, você retroceder, você nunca vai vencer. Porque toda vez que você estiver muito perto de chegar na vitória, o diabo já sabe onde tocar em você para te parar. Agora, a pessoa
que acorda feliz, planta, acorda triste, continua plantando. Acorda, deu tudo certo, ele está caminhando, deu tudo errado, continua caminhando. Irmão, essa gente deixa o capeta encapetado, porque não tem como parar uma pessoa que está determinada a chegar no seu objetivo. Pode estar doendo, mas ele está marchando, pode estar doendo, mas ele está caminhando, pode estar doendo, mas ele continua plantando. Ninguém para uma pessoa assim. A vitória do semeador não é ausência de dor. A diferença do vencedor para o perdedor não está na ausência da dor, porque tanto o vencedor quanto o perdedor tem dor. Qual é a diferença? É que o perdedor, ele para na dor, e o vencedor, ele marcha na dor. Está doendo, mas está plantando. Está doendo, mas está andando. Está doendo, mas está fazendo. Ele está chorando, mas ele continua caminhando. Ele não tem dúvida. Ele não diz, quem me dera para quem para na dor, irmão. Quem continua marchando na dor é uma certeza inabalável. É sem dúvida, eu vou ter minha colheita. Porque no dia que doeu, ele não parou. O que é isso? É não perder o propósito no dia da dor. É não perder de vista o alvo a despeito da dor. É não se perder no meio da dor. Um personagem bíblico que eu sou apaixonado por ele é o José, por muitos motivos. Um deles é que o José perdeu muitas coisas na vida. Pensa, um cara que perdeu foi José. José perdeu nacionalidade, contato com a família. José perdeu sua liberdade. A roupa dele ele perdeu 2 vezes, uma para os irmãos e outra para a mulher de Potifar, mas José nunca se perdeu no meio das perdas. Quer uma prova? Te dou 2. Primeiro, na casa do pai, a Bíblia diz que José era o predileto do pai. Diga predileto. Tiraram ele da casa do pai e levaram para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ele era o predileto de Potifar. Ou seja, ele perdeu coisas, mas não se perdeu no processo. Tiraram ele da casa de Potifar e levaram para a cadeia. Na cadeia, ele é o predileto do carcereiro. José é o preso que tem a chave da cadeia. Ele abre a prisão de manhã para os presos tomarem sol e fecha a prisão à noite para os presos não fugirem. Vai para o governo, no governo ele é o predileto de Faraó. Por quê? Porque ele perdeu, mas não se perdeu. Quer outra? Na casa do pai, diz a Bíblia assim, Gênesis 37, José servia ao seu pai. Tiraram ele da casa do pai, levaram para a casa de Potifar. Pode ver na sua Bíblia, Gênesis 39. José servia a Potifar. Tiraram ele da casa de Potifar, levaram para a cadeia. Gênesis 40, a Bíblia diz, José servia ao carcereiro. Tiraram ele do cárcere, levaram para o governo. A Bíblia diz, José servia a Faraó. Sabe o que o texto está dizendo? As perdas não roubaram a qualidade do seu serviço. Ele está sofrendo, mas está fazendo. Está sofrendo, mas está sonhando. Está sofrendo, mas está interpretando o sonho na cadeia. Orabacandarabahas. Aleluia. Aleluia. Terceiro lugar. O que essa palavra significa para nós? A poesia oriental desenha um quadro do Salmo 126. Esse quadro define-se da seguinte forma. Um homem com uma semente no deserto. Ele não tem ferramentas. Então ele cava com a mão. Porque quem não quer dar desculpa, quem quer dar jeito. Sumiu até o glória. Segundo, ele cava com a mão e planta a semente. Mas não tem chuva, porque o lugar é deserto. Como é que planta a semente em um lugar deserto que não tem chuva? Porque a semente que ele planta é regada pelas suas próprias lágrimas. Aleluia. Terceiro, o lugar é deserto. Deserto é um sinônimo de solidão, segregação, afastamento. Não tem ninguém lá. Então ele vem chorando. É possível que venha chorando em silêncio. Alguém aqui já chorou em silêncio? Só lágrimas correndo no rosto, né? Ok? Então é possível chorar em silêncio? Sim. Então ele vem chorando ali, talvez em silêncio, ok? Permita-me aqui a licença poética. Só que o texto diz assim, ele vem andando e chorando, talvez em silêncio. Mas o texto diz, ele voltará, sem dúvida, com júbilo.
Alguém já entendeu. Ele pode até ir em silêncio, mas quando voltar, irmão, dá para jubilar em silêncio, gente? Dá. Júbilo é festa, júbilo é fogo, júbilo é barulho, júbilo é dança. As pessoas podem não ver você ir chorando, mas quando você voltar, o cântico é tão alto que virou notícia internacional. Dizem entre as nações, a sua colheita vai virar notícia internacional. Oh glória, oh glória. A semeadura é anônima, mas a colheita é pública. A semeadura é silenciosa, mas a colheita é barulhenta. Aí olha quem vai confirmar isso aqui lá na frente. Séculos depois, Jesus, Mateus 6:5. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta em silêncio, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, ninguém tem que ver você orar, eles vão ver o resultado da oração. Ninguém tem que ver você sofrer, eles vão ver o resultado da colheita. A colheita falará por si mesma. E aí, era por volta de umas 3 horas da manhã, eu estava encerrando ali meu momento devocional, e eu sempre leio a Bíblia perguntando por que isso está aqui. E eu perguntei, por que esse cara está chorando? Ele tem uma semente preciosa nas mãos, mas ele está chorando. E eu perguntei, por que ele está chorando? E aí, fechei a Bíblia, saí do escritório, fui para o quarto, deitei. 4 horas da manhã. E aí o Espírito Santo me despertou e disse assim, abra sua Bíblia em Mateus 13:3. Eu peguei o tablet do lado, abri, Jesus disse assim, e o semeador saiu a semear. Uma semente cai na beira do caminho, as aves comem. Outra semente cai no meio dos pedregais, não tem raiz, a semente morre. Outra semente cai no meio dos espinhos, os espinhos sufocam e a semente morre. E aí o Senhor falou no meu coração, o semeador está chorando por causa das respostas negativas da terra. Porque ele sabe que a semente é preciosa, mas a despeito da preciosidade da semente, existem terras que sempre serão pedregosas e espinhosas. Existem terras como pessoas que sempre serão pedregosas e espinhosas. É quando você planta o bem e colhe o mal. Faz o bem 10 vezes, na 11ª você não faz, a pessoa te sataniza. Você vira o diabo para ela. Dói ou não dói isso? Então o semeador está chorando por causa das respostas negativas da terra. E aí o Senhor me ensinou alguns princípios naquele dia. Primeiro princípio, a vitória do semeador não está em plantar. A vitória do semeador está em continuar plantando, a despeito das respostas negativas da terra. Porque uma semente cai na beira do caminho, outra entre espinhos e outra em pedregal. Mas a quarta cai em uma terra boa. E sabe o que a Bíblia diz? Essa terra é tão boa que uma semente produziu por 100, outra semente produziu por 60 e outra semente produziu por 30. Sabe o que Deus está dizendo? Vai valer a pena toda a terra ruim que você encontrou no caminho. Essa terra vai fazer valer a pena. Paulo disse em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, diga a seu tempo. Paulo diz assim, a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Sabe o que eu aprendi aqui, pastor Marcelo? A nossa colheita não está esquecida, está reservada para um tempo específico. A sua semente não foi esquecida, ela está reservada a colheita para um tempo específico. A seu tempo, tem um tempo para a colheita. Mardoqueu fez o bem ao rei Assuero. Ele revelou uma armação entre os soldados que queria matar o rei. O rei descobre através de Mardoqueu, mata os soldados. O que o rei deu a Mardoqueu? Nada. Diga, na dica de nada, nadinha. Só que o tempo passa. Amã armou uma forca para Mardoqueu.
E aí o rei perdeu o sono. Chama os cronistas. Vem cá, conte uma história do meu reinado. Aí abrem lá onde? Na história de Mardoqueu. O rei fica emocionado e diz: o que eu fiz para honrar esse cara? Falaram: nada não, chegou a hora. A forca estava armada e Deus trouxe à memória do rei uma semente que Mardoqueu plantou lá atrás. Pega essa palavra. Fez o bem, não foi recompensado. Plantou, não viu colheita. Fica tranquilo, a sua semente está guardada. Quando você menos esperar, quando você já tiver esquecido, a sua colheita vai clamar diante de Deus em teu favor. E a sua colheita vai chegar em forma de livramento. A vitória do semeador está em não permitir que a pedregosidade da terra o deixasse pedregoso, ou a esterilidade da terra o deixasse estéril. A vitória do semeador está em não permitir que a terra espinhosa o tornasse espinhoso. Ele está dizendo assim: você espinhosa, eu semeador. Você pedregosa, eu semeador. Sabe o que o semeador está dizendo? Eu não vou permitir me tornar naquele que me fez mal. Porque a maior maldade que o maldoso pode lhe fazer é tornar você um maldoso igual ele é. A maior perversidade que um perverso pode lhe inferir é tornar você um perverso igual ele é. A maior trairagem que um traidor pode fazer é tornar você um traidor igual ele é. Me traiu, eu vou trair também. Você se tornou naquele que lhe fez mal. Mas o semeador está dizendo: vocês são espinhosas, pedregosas e estéreis. Eu continuo sendo semeador. Eu continuo acreditando. Eu continuo caminhando. Posso estar chorando, mas continuo fazendo. Eu não vou me permitir me tornar aquilo que me fez mal. Nós pastoreamos 4 anos em Rio Bonito. E na ceia, muitas vezes, não consegui sair do versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11. Quando Paulo diz assim: e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, uma noite de dor, uma noite de tristeza, uma noite de perda, uma noite de traição, Paulo diz: na noite que foi traído, ele partiu o pão. Para mim o que Paulo está dizendo é: na noite que foi traído, ele não ficou desacreditado. Na noite que foi traído, ele não se tornou um traidor. Na noite que foi traído, ele não se tornou aquele que lhe fez mal. Na noite que foi traído, ele compartilhou o amor. Porque traidor é Judas, Jesus é amor. Ele não se permite transformar naquele que lhe fez mal. Resultado, você não vai colher o que o outro planta, você vai colher o que você planta. Pastor, mas me fizeram mal, eu fiz o bem, então eu sou um bobo. Não, você não é um bobo. Você é um vencedor que vai ter uma colheita extraordinária. Porque você não vai colher o que o outro plantou. Você vai colher o que você planta. Que é a prova? Judas traiu, morreu enforcado. Jesus perdoou e foi ressuscitado dentre os mortos e está à direita de Deus. Porque você não colhe o que o outro planta. Você colhe o que você planta. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar, porque tem pessoas aqui hoje, pastor William, com a alma ferida, por causa de sementes plantadas que não trouxeram retorno. E a pessoa às vezes fica desacreditada, diz: espera aí, Deus não está vendo que eu estou sofrendo injustiça? Fique tranquilo, de Deus não se zomba, aquilo que eu me plantar Ele vai colher. Para viver uma nova estação, você não pode se tornar naquele que lhe fez mal. Para viver uma nova estação, você não pode parar por causa da dor. Para viver uma nova estação, você precisa entender que a semente, ela é silenciosa, a colheita será barulhenta. Para viver uma nova estação, você precisa aprender que tem que chorar sim no tempo da dor. Aí Jesus disse: não chores, mas ele mesmo chorou. Ele disse: não chores para uma mãe que ele sabia que ia ressuscitar o filho. Mas ele mesmo chorou. A sua semente não foi esquecida. Ela está reservada para um tempo específico.
Quando você menos esperar, quando você mais precisar, o seu nome será lembrado. Nem que para isso Deus tenha que dar insônia para o rei.